Olá, amigos, bem-vindos a mais um estudo. Antes de começar o estudo de hoje, eu quero deixar claro que o objetivo do canal Insight Teológico, em suas abordagens bíblicas, não é desmerecer pessoas ou religiões. Há na Bíblia Sagrada 5 colunas da verdade, sobre as quais a Igreja de Cristo estaria edificada e que seriam características distintivas entre a verdadeira e as falsas igrejas. Muitos ensinam, baseado em Jeremias 10:10, João 14, versículo 6, 1 João 5:6, João 17:17 e Salmo 119, 142 e 151, que há na Bíblia 5 colunas da verdade e que essas 5 colunas fariam distinção entre a verdadeira e as falsas igrejas, e que a igreja verdadeira estaria edificada e fundamentada sobre essas 5 colunas. Será que a igreja na Bíblia ela está edificada sobre 5 colunas? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós vemos que Jesus falou que a igreja seria edificada não sobre 5 colunas, mas sobre ele mesmo. Paulo corrobora essa ideia afirmando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2, versículo 20. Então, nesse texto, Paulo descreve a igreja ou o povo de Deus quando estando edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, uma linguagem figurativa para descrever um povo que crê na Bíblia toda, no Antigo Testamento, escrito pelos profetas, e no Novo Testamento, escrito pelos apóstolos. E esse povo tem Jesus como a sua pedra fundamental, ou seja, a igreja estaria edificada sobre o fundamento, dos apóstolos e dos profetas, e teria Jesus como seu fundamento principal. Então seria sobre isso que a igreja de Deus estaria edificada, e não sobre 5 colunas. Então, como vemos, a Bíblia descarta totalmente a ideia de que a igreja de Deus, ou a igreja de Cristo, como alguns preferem chamar, que é a mesma coisa, ela estaria edificada sobre 5 colunas. Mas na verdade ela está edificada sobre Jesus, que é a palavra encarnada, e sobre a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra escrita. Agora, uma vez que a igreja não está edificada sobre 5 colunas, há na Bíblia 5 colunas da verdade? Novamente vamos deixar a Bíblia responder. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, como vemos, além de não existir 5 colunas na verdade na Bíblia, da igreja não estar edificada sobre 5 colunas, nós vemos que há somente uma única coluna da verdade na Bíblia. E de acordo com Paulo, com o apóstolo Paulo, a coluna da verdade nada mais é do que a própria igreja que sustenta toda a verdade. Aí surge uma outra questão. Se não há na Bíblia 5 colunas que distinguem a verdadeira igreja ou o verdadeiro povo de Deus dos demais povos, como seria descrito o povo de Deus nos últimos dias? Quais características eles teriam? Novamente vamos recorrer à Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós vemos aqui que as características distintivas do povo de Deus nos últimos dias não seriam 5 colunas, mas a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus, ou seja, uma linguagem que descreve um povo que estaria crendo na palavra de Deus como um todo. E alguns irmãos queridos discordaram dessa minha interpretação da Bíblia, que nem é minha, na verdade, a própria Bíblia assim mesma se explicando e se interpretando, e então eu vou recorrer a algumas literaturas deles para que fique claro esse posicionamento que realmente é bíblico. O livro Nisto Cremos, na página 190, diz: a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O Dicionário Bíblico Adventista, na página 273, diz: a igreja é denominada coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15, novamente a mesma referência. Também só tem essa referência. A Bíblia de Estudo Andrews, na página 1573, diz:
Paulo menciona o propósito da sua carta, que compara a igreja a uma família, casa de Deus, e com o vocábulo da arquitetura, a uma coluna e baluarte da verdade. Então nós vemos aqui que há várias literaturas teológicas que confirmam a verdade bíblica de que a igreja é a única coluna da verdade mencionada na Bíblia, não tem outra. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia e os 10 mandamentos não são colunas da verdade, nem aspectos que distinguem a verdadeira igreja da falsa, mas uma só verdade. Então, outro texto que nós devemos entender é 1 Coríntios 3,9, para sabermos que igreja, na perspectiva bíblica, na visão bíblica, não é uma instituição religiosa e nem um templo religioso, mas o próprio povo de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, versículo 9. Então nós vemos no texto que o povo de Deus é o edifício de Deus, a construção de Deus, a igreja de Deus. Então a igreja de Deus da Bíblia é uma comunidade reunida e não uma instituição em si. Então o foco de Jeremias 10:10 não é apresentar o Pai como a primeira coluna da verdade, mas fazer um contraste entre o verdadeiro e os falsos deuses. O foco de João 14:6 não é apresentar Jesus como a segunda coluna da verdade, mas como o único caminho ao qual nós podemos chegar a Deus. E o foco de 1 João 5:6 não é apresentar o Espírito Santo como a terceira coluna da verdade, mas como o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. O foco de João 17:17 não é apresentar a Bíblia como sendo a quarta coluna da verdade, mas como sendo a palavra de Deus por meio do qual o Espírito Santo nos santifica. E o foco do Salmo 119 não é tratar dos 10 mandamentos, mas tratar da Torá. A palavra lei, no Salmo 119, é a palavra hebraica Torá, que representa o livro da lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Pentateuco. Então o objetivo do Salmo 119 é exaltar a Torá, que é parte da palavra de Deus, a mesma palavra que Jesus exaltou em João 17, versículo 17, como sendo a palavra de Deus. Então esse é o objetivo do salmista ao tratar do texto. Então o objetivo desse salmo não é apresentar os 10 mandamentos como a quinta coluna da verdade, mas exaltar a Torá como a revelação de Deus, a revelação eterna de Deus. Então o Salmo 119 ele vai muito além dos 10 mandamentos. Quando aparece a palavra mandamentos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, se refere a todos os mandamentos de Deus e não apenas aos 10 mandamentos em si. E quando aparece a palavra lei, que no hebraico é Torá, representa não o decálogo em si, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Pentateuco. Então espero que tenha ficado claro para os irmãos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E que Deus nos abençoe para que possamos continuar crescendo no conhecimento e entendendo a Bíblia conforme ela é, e não conforme nós queremos que ela seja. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.